Bem-vindos à Gamatrônica, eu sou o professor Gama e hoje vamos fazer uma videoaula sobre resistores. Bom, eu vou dividir esse assunto em partes porque é um assunto um pouco extenso. A gente tem muitas informações sobre os resistores e eles são de extrema importância para o nosso entendimento de vários circuitos. Mas vamos começar em partes. Essa primeira videoaula vai ser explicada um pouco da teoria dos resistores. Eu não vou me adentrar no surgimento histórico, até porque não é tão interessante agora a gente estudar isso. Mais pra frente a gente pode até abordar se for o caso. Bom, continuando aqui, a gente tem a seguinte situação. Vamos supor que você tem dois potes, você tem um pote A e um pote B. Esse pote A, ele tem um líquido, né? Tem água lá. E você quer transferir esse líquido para um pote B. Porém, a gente tem vamos supor a seguinte situação. A boca do pote B é menor. Ou seja, se você manter um fluxo elevado de água, você vai derramar água para fora do pote também. Então, isso não é tão interessante porque, por exemplo, vai gerar uma problemática, você vai ter que fazer a limpeza do ambiente onde você está fazendo esse experimento. Bom, na eletrônica, a gente tem um sistema parecido. A gente utiliza o resistor. E no caso da água, a gente limita a questão da corrente, né? Então, a gente tem um limitador de corrente, seria o próprio resistor. O funil que a gente utilizaria dentro desse sistema seria o resistor. Como é que a gente pode, por exemplo, determinar o valor de uma resistência? Bom, saiba que existem faixas, né, dos resistores e a gente utiliza essas faixas para identificar qual é o valor do resistor. Existem inúmeros resistores e se a gente não tivesse esse sistema, por exemplo, você teria muita dificuldade de identificar qual é o resistor, a não ser que você tivesse um multímetro. Mas vamos supor até na situação que você não tivesse esse multímetro, como é que você ia fazer para identificar o valor desse resistor? Bom, você deve estar vendo aí uma tabela, uma imagem que tem uma tabela explicando como é que funciona o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito e o que cada coisa representa. Então, se você tiver um resistor em suas mãos, você pode utilizar essa tabela para poder identificar qual é o valor dele. Tem até uma consideração também importante, dessa parte de estar escrito tolerance, que na verdade é tolerância. Bom, nem sempre você tem um resistor perfeito. Às vezes você tem um resistor que ele não tem aquela resistência tudo certinho. Às vezes ele está mais 10%, mais 5% para um lado, mais 1%. O que é isso? É o que a gente chama de margem de erro. Às vezes você, por exemplo, tem um resistor de 330, bonitinho e tal, só que quando você vai pegar o multímetro e medir a resistência dele, ele está, por exemplo, 329, 331. Isso é até interessante da gente observar porque influi no circuito. Então, às vezes você coloca, por exemplo, um resistor que está escrito que é 330, mas ele está gerando ruído porque não está funcionando legal, porque o grau de tolerância dele não é adequado para o sistema. Então é interessante você observar isso também, porque isso influi no circuito que você for fazer ou for analisar. Bom, por a parte de dimensionamento, basicamente, como é que eu posso explicar? Bom, a gente tem o seguinte circuito, né? Tá vendo esse Arduino, temos um LED, temos um resistor aí. Mas como é que eu calculo o valor desse resistor? Como é que eu posso saber que esse resistor está adequado para o sistema? Bom, se você procurar na internet, existem inúmeros vídeos e inúmeros projetos que a galera utiliza resistores de 330 e também tem de 240, 260. Por que eles utilizam esse resistor? Bom, a corrente do Arduino é 40 mA e a tensão de funcionamento do Arduino é 5 volts. Porém, se a gente pegar essa tabela aqui, ó, a gente percebe que, por exemplo, o LED vermelho, ele tem 1.volt mínimo e ele tem 2 volts no máximo. E aí o que acontece? A gente só pode colocar 2 volts e 20 mA, não pode colocar mais que isso, senão a gente vai acabar queimando o LED. Logo, a gente utiliza essa tabela aqui também, ó. Se você está numa tensão entre 3 volts a 6 volts, você pode utilizar um resistor de 270 que está tranquilo. Mas no próximo vídeo a gente deve até explicar um pouco melhor sobre essa parte de dimensionamento
fazer uns cálculos para poder provar para vocês por que que a gente utiliza, por exemplo, um resistor de 270, de 330, dentro de certos circuitos. Mas basicamente a gente utiliza a lei de Ohm, porque a lei de Ohm ela é muito prática para esse tipo de situação. A gente vai calcular qual é a corrente do LED, qual é a corrente que está no circuito, aí assim a gente consegue calcular, por exemplo, a resistência e por aí vai. A gente consegue saber qual é o valor adequado para cada situação. Aqui a gente tem um circuito, né? E dentro desse circuito vai passar uma corrente e a gente vai calcular qual seria a corrente que está passando pelo resistor, o que não está passando, qual a tensão que está no resistor. Ah, sim, e também, antes que eu me esqueça, existe também um fator até curioso que a gente está podendo observar aí, talvez. A tensão do Arduino é diferente da tensão do LED, 5 volts, e a tensão do LED é 2 volts. Mas por que não queima? Por que não se danifica? Exatamente por conta da resistência. E fica exatamente 3 volts na resistência. A gente pode explicar também isso mais para frente. Mas basicamente fica 3 volts em cima da resistência. E com isso a gente consegue alimentar o LED sem queimar ele. Então, às vezes, você, dependendo do jeito que você bola o seu circuito, você consegue limitar a corrente e consegue rejeitar a tensão, e aí você consegue não danificar os dispositivos. É até interessante isso. Mas cuidado, nem todo resistor dá queda de tensão, ok? Quando você, por exemplo, reduz a corrente, você também está reduzindo a tensão, se a resistência aqui mantém a mesma. Logo, então, a gente consegue reduzir a tensão no LED, supondo que o LED, por exemplo, seria a resistência. Mas, vou deixar agora a continuidade para a parte 2, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Aí na parte 2 a gente vai ver cálculos de resistência, associação de resistores e as demais dúvidas que surgirem dessa videoaula. Obrigado, se inscrevendo no canal e vão perguntando aí no comentário, vão fazendo suas questões, que dependendo do caso, nossa equipe aqui vai responder as suas dúvidas. A gente vai tentar dar o suporte para vocês. Obrigado, até mais.